Os laboratórios do Jurassic World Recomeço não foram feitos para trazer dinossauros de volta. Foram feitos para testar até onde a manipulação genética conseguia ir. E quando você começa a pensar no que pode ter passado por aquele lugar, quantas versões, quantas tentativas, quantas coisas deram errado antes de dar certo, a sensação é que a gente está olhando para uma coleção de monstruosidades e não dinossauros. E aí vem a pergunta que não quer calar. O que exatamente existia dentro dos laboratórios da ilha St. Hubert? E o que exatamente eles estavam tentando criar ali? Bom, é exatamente isso que a gente vai descobrir agora. Então, vamos nessa! Eu sou Eric Brelay, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E ó galera, antes de tudo, vamos alinhar aqui algumas coisas, porque esse detalhe que eu vou falar aqui, ele é muito importante para tudo que a gente vai destrinchar nesse vídeo de hoje, tá bom? Ó, o Jurassic World Recomeço, ele abre com flashback em 2010. E à primeira vista eu sei que isso parece ser só uma cena jogada ali só para contextualizar. Só que não é nada disso não, porque 2010 é literalmente o meio da operação do Jurassic World. O parque ele já estava aberto há anos, funcionando normal, recebendo visitantes e faturando alto, tudo sob controle. Só que ao mesmo tempo isso é muito bizarro, porque vemos que existia uma outra instalação rolando em paralelo, escondida e em outra ilha distante da Ilha Nublar. E ainda por cima fazendo experimentos que muito provavelmente a própria diretoria do parque nem fazia ideia que existiam. E a partir daqui a gente começa a entrar num grande problema, galera. Porque em 2009, um ano antes desse flashback, o Dr. Henry Wu cria o Scorpions Rex. O experimento é 750, aquela criatura completamente instável que a gente viu lá em Jurassic World Acampamento Jurássico. E eu acho que vocês lembram onde o Dr. Henry Wu acabou criando essa criatura, né? Pois é, ele criou lá no parque, dentro dos laboratórios oficiais da Ilha Nublar. Tá, mas agora pensa comigo, se já existia uma instalação secreta, isolada e feita justamente para esse tipo de experimentação, por que então criar o Scorpions Rex no lugar mais óbvio de todos? Por que arriscar criar um ser tão instável como esse dentro de um parque com milhões de visitantes diariamente, sendo que você podia muito bem ir para um laboratório escondido no meio do nada? E apesar de muito fã pensar que isso é um erro, ou até mesmo um furo de roteiro, não é nada disso, gente. Na verdade, o que está acontecendo aqui é uma divisão de informação. Basicamente, o que a gente está vendo aqui é uma galera trabalhando em pedaços diferentes, sem saber exatamente o que o outro está fazendo. Cada projeto está isolado, cada equipe está trabalhando única e exclusivamente no seu projeto. E tudo isso está acontecendo enquanto alguém, em algum lugar, tá juntando tudo. Mas de longe a coisa mais inquietante que a gente tem dentro da franquia são as coisas que acabaram aparecendo dentro dos laboratórios da ilha St. Hubert, a ilha que acontece os eventos do Jurassic World Recomeço. Na época que o filme saiu, tivemos uma imagem que mostrava uma fileira de vidrões de espécies que passam longe de serem dinossauros normais. E o que eu tô falando não é nem exagero não. O primeiro parece um anfíbio alterado com membros a mais do que deveria ter. O segundo até lembra um filhote de T-Rex, mas com um formato de crânio completamente estranho, desproporcional e quase que artificial demais para a franquia. O terceiro então nem se fala, parece uma mistura absurda de saurópode com múltiplas cabeças, um negócio que você bate o olho e já entende que aquilo ali não foi recriado, aquilo ali foi inventado. E o quarto espécime é o pior nesse sentido, porque nem dá para identificar o que ele deveria ser. E podemos dizer que é a partir daqui que a coisa ela começa a mudar um pouquinho de formato, porque a gente consegue perceber nitidamente que essas coisas elas não foram criadas para estar dentro de um parque, elas não são exposições para criançada ir lá e pô, curtir o que tá vendo, não é isso. Ah, e o que a gente tá vendo também não tem cara daquele projeto de militar os dinossauros igual aquele projeto dos raptores lá no Jurassic World. Isso aqui tá mais para um estágio muito experimental, tipo os cientistas misturando material genético sem compromisso com espécie, forma ou equilíbrio. É só para testar resultado, para ver o que sai, para descobrir o que é possível arrancar de cada combinação. E pelo menos na minha cabeça, galera, o objetivo final deles era muito mais ambicioso, vamos dizer assim. Porque aparentemente o objetivo final deles não era criar novas criaturas, mas sim entender, separar e catalogar habilidades. Porque quando a gente olha o histórico da franquia, pô, isso faz sentido demais. A Indominus Rex, ela não era assustadora só pelo tamanho. Ela era assustadora porque acumulava vantagens absurdas, tipo camuflagens, inteligência, adaptação, agressividade,
velocidade. Então imagina o valor disso se você consegue isolar cada uma dessas características. A gente não tá falando de um animal inteiro, a gente tá falando apenas do gene. E sim, inevitavelmente a gente acaba indo para aquele lado de tipo, mano, vamos parar de pensar em construir dinossauros, em fazer essas coisas e vamos começar a pensar em aplicações. E quando eu digo aplicações, eu tô falando de blindagem natural, camuflagem adaptativa, resistência física, força, capacidade de regeneração, instinto predatório refinado, tudo isso organizado como uma espécie de catálogo biológico prontinho para ser utilizado em outros projetos. Então, no final das contas, o que o Jurassic World Recomeço mostra pra gente é que, na verdade, os dinossauros eles nunca foram o produto final. Eles eram, na verdade, a base, a matéria-prima. E o laboratório não estava lá tentando trazer de volta o passado. Ele estava tentando construir uma biblioteca genética viva. E se prepara porque é aqui que o vídeo começa a ficar muito bom e também muito maluco. Afinal, por acaso, vocês lembram daquela cena onde o grupo tá atravessando uma selva e do nada surge uma espécie de cobra gigante? O filme acaba não revelando que cobra é aquela, pode até ser uma titanoboa ou algo do tipo. Só que numa ilha onde teve um laboratório genético ativo até 2010, é difícil acreditar que aquilo era só um animal qualquer. E dentro dessa confusão toda, a gente até pode colocar os raptores. Afinal, por que diabos tinha raptores naquela ilha? Até porque ou eles estavam ali desde o colapso de 93, ou eles vieram direto do laboratório. Só que o filme praticamente já entrega isso pra gente. A gente tem um raptor com duas cabeças, e aí, pô, já era. Aquilo dali não é natural. A gente tá vendo um experimento puro. As cercas elétricas também entregam mais disso do que eu tô falando. Porque pensa comigo, pra que montar cercas complexas numa ilha abandonada? Aquilo ali não é pra impedir a entrada. Vai por mim, ninguém entraria numa ilha daquela por livre e espontânea vontade. Aquilo dali, aquelas cercas, é pra conter. Ah, um outro detalhe pequeno, eu acho que também entrega muita coisa, são os cupins. Vocês lembram que eles sempre foram iguais? Sempre verdes, e agora eles parecem com uma outra cor, puxada mais pro vermelho? Sim, aquilo dali pode ser uma mutação? Pode, mas dentro desse cenário todo parece que tem um dedo humano ali. Agora pegando tudo isso que eu falei, olha tudo isso e coloca na linha do tempo. A gente tem o laboratório da ilha St. Hubert fechando em 2010. O Scorpions Rex nasce em 2009. Depois vem o Indominus Rex em Jurassic World. E no filme Jurassic World Recomeço, o D-Rex já é a versão 23. Pois é, galera, ele é a versão 23. E isso significa que existe pelo menos 22 tentativas antes dele. Ou seja, esse laboratório já estava testando coisa muito antes da Indominus existir. Ela não surgiu do nada, ela foi sendo construída, ajustada e melhorada. O D-Rex pode ser literalmente um rascunho vivo do que depois virou a Indominus. E é aqui que entra o Dr. Henry Hu e o negócio muda de vez. E eu digo isso porque em vários momentos fica muito claro que ele sabia de tudo. E mais, ele não respondia nem pro próprio dono da empresa. E isso já tinha sido mostrado em Jurassic World. O cara simplesmente não podia falar. E coisa desse tipo só acontece quando tem alguém acima de todo mundo. Alguém que tá financiando tudo isso por fora. E esse alguém fica bem óbvio quando você lembra de um detalhe, que é o helicóptero militar preso nas árvores da ilha. E aquilo ali não é à toa, gente. Com o laboratório secreto, experimento genético e divisão operando escondido, isso aponta direto para envolvimento militar. E aí, não preciso nem dizer que tudo encaixa. Porque no final das contas, como o próprio criador lá do primeiro livro do Jurassic Park já dizia, os dinossauros nunca foram o objetivo, eles foram a consequência. E aqui vem um ponto muito interessante, porque o Jurassic World Recomeço, ele não só contou uma história onde a gente vê um monte de seres humanos sendo perseguidos e fugindo de dinossauros. Não, o que ele fez também foi expandir esse universo para algo muito maior. Tudo que vemos ali, os experimentos, as criaturas, a estrutura da ilha vai ser mais aprofundada nos próximos filmes, vocês podem ter certeza. Porque, sinceramente, não existe a menor chance desse laboratório e das coisas que estavam lá serem simplesmente extintas dentro desse filme. Vai por mim, ainda tem muita coisa escondida lá dentro. Afinal, quantas versões ainda existem por aí? O que será que deu errado? E ainda mais importante do que tudo isso, quem estava por trás de tudo que rolou? A sensação que o filme deixa acaba sendo muito clara. A gente ainda não viu nem metade do que realmente foi criado naquela ilha.